O livro de Atos dos Apóstolos, ele nos narra historicamente o início da igreja primitiva. E é um livro que tem grande importância para todos os que militam na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ali encontramos o chamado modus operandi da igreja primitiva, de como viviam os primeiros discípulos do Senhor Jesus e, consequentemente, o progresso do Evangelho sendo divulgado em todo o mundo daquela época. E no capítulo 9, nós encontramos a conversão do apóstolo Paulo. Antes chamado de Saulo, um perseguidor da igreja, e a partir do capítulo 13, ele se torna o principal nome, a principal narrativa do que Deus realizou através desta vida. Mas devemos observar um momento decisivo na sua vida, que foram os primeiros passos. Ele, como novo convertido, teve um encontro maravilhoso com Deus, mas era necessário que aquela vida pudesse se desenvolver, crescer. Era como uma criança e precisava de cuidados todos especiais para que chegasse a este nível do qual nós lemos as narrativas a partir do capítulo 13 em diante, de tudo que ele representou para o Evangelho, para o cristianismo. Então, vemos pessoas praticamente anônimas, mas de uma importância ímpar para o desenvolvimento deste que seria o grande apóstolo dos gentios. E no capítulo 9, nós vemos alguns desses personagens que influenciaram muito a vida do apóstolo Paulo. Assim também, nós também devemos ter essa participação nesse desenvolvimento das pessoas que chegam ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Há necessidade desse encaminhamento, também conhecido como discipulado, das pessoas que chegam à igreja do Senhor. E aqui nós vemos personagens como Ananias, como a menção de Judas, na casa de Judas, e vemos a menção de Barnabé. Então, no capítulo 9, verso 10, diz: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Então, vemos a intimidade deste homem. A Bíblia não fala muitas características deste homem Ananias, mas como ele tinha essa revelação da parte de Deus, e Deus falava com ele de uma maneira tão clara. E isso é algo que nos chama a atenção, que nós também devemos ter essa intimidade com Deus.
E o relato bíblico diz no verso 12: E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, Ananias era uma pessoa que conhecia todos os acontecimentos, conhecia já a pessoa de Saulo de Tarso. E no verso 15 diz: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, como perante os filhos de Israel. E o apóstolo Paulo, ele se considerava um apóstolo para os gentios. Apesar de pregar nas sinagogas, nós encontramos que depois de ter grande oposição dos seus irmãos judeus, ele teve um ministério todo especial para com os gentios. Ele diz isso em Romanos capítulo 1, verso 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E ele também considerava o apóstolo Pedro um enviado para os judeus. Isso nós encontramos quando os dois se encontraram na Galácia, no capítulo 2 de Gálatas, verso 8, diz: Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. Então, uma referência aos judeus. Também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então, Paulo fazia essa distinção, e aqui, nesse verso 15 de Atos 9, nós vemos Deus dizendo: Ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e perante os filhos de Israel. Você, prezado ouvinte, que tem aceitado o Senhor Jesus Cristo, você também tem sido escolhido por Deus para propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa grande missão. E você que me ouve, que ainda não aceitou este Evangelho, abra o seu coração. Reconheça que é um pecador. Reconheça que somente o Senhor Jesus Cristo é o Salvador da nossa alma. E continuando no verso 16, nós podemos ler: Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que te recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Jesus lhe apareceu. Saulo não tinha tido um sonho ou uma visão, mas
o próprio Senhor Jesus Cristo apareceu para ele e assim o convenceu de que ele era o Senhor, o Salvador. Da mesma maneira, podemos ver um exemplo no Antigo Testamento, no caso de Isaías. No capítulo 6, verso 1, diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E no verso 5, ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Como é importante essa experiência com Deus. Cada um de nós devemos ter essa experiência maravilhosa. Uns têm uma experiência grandiosa, como teve o apóstolo Paulo, como teve o profeta Isaías. Hoje, outros têm uma experiência um tanto que, podemos dizer, mais simples, sem nenhum fenômeno muito grandioso, mas todos nós passamos por essa experiência de ter este encontro com Deus. E isso é maravilhoso porque é um encontro de mudança. É o que a palavra de Deus nos diz, uma nova mentalidade de nascer do alto, nascer do Espírito, e assim termos as nossas mentes iluminadas pelo Espírito Santo, para que possamos compreender as coisas de Deus. Então, Ananias disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Podemos entender que essa rápida perda de visão signifique algo que, no sentido espiritual, nos mostra as trevas, de como muitas das vezes andamos neste mundo em trevas, mas quando a palavra de Deus, ela vem, quando o Senhor Jesus vem ao nosso encontro, ele pode dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E assim, nesse episódio, nessa operação poderosa de Deus na vida deste homem, as escamas caíram, ele tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Vemos circunstâncias simples da nossa vida cotidiana. Provavelmente Paulo estava em jejum e assim ele foi alimentado, recuperou as suas forças físicas, ele permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Mas aí que vem uma outra parte importante, que é como ele seria encaminhado na vida cristã. Podemos ver a sua disposição já de fazer o trabalho de Deus. No verso 20 diz: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. É como um novo convertido que recebe o primeiro amor, e ele está todo entusiasmado para relatar aquilo que ocorreu no seu coração.
E ele está tão eufórico que para ele a coisa mais importante é falar do amor do Senhor Jesus Cristo. E isso aconteceu como com Paulo. Isso acontece com aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus diz às igrejas, algumas igrejas da Ásia, que ele tinha contra elas que elas perderam o primeiro amor. Não podemos perder este primeiro amor, esse entusiasmo que sentimos quando o Senhor Jesus entrou na nossa vida. E assim, a narrativa bíblica nos fala, a partir do verso 26 desse capítulo 9, desse encaminhamento, desse discipulado, porque Saulo era uma pessoa que tinha uma fama de perseguidor dos cristãos. E agora ele estava do outro lado. Ele anunciava a Cristo. E muitas das vezes, nas igrejas, às vezes, encontramos pessoas que quando chegam um determinado pecador, elas criam uma certa barreira. Mas, no verso 26, nós encontramos, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam. Que enfrentamento que teve o apóstolo Paulo. Todos estavam com medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. E daí vemos esse outro personagem, Barnabé, que tomando-o consigo levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenistas, que eram judeus de fala grega, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, encontramos nessa narrativa da igreja como uma experiência para nós de como também devemos agir, lições de como devemos agir com os chamados novos convertidos. Que Deus nos dê sabedoria espiritual para que possamos acolher bem as pessoas que chegam ao conhecimento da verdade e que a igreja do Senhor seja uma espécie de ventre materno para que uma boa formação, para que um bom desenvolvimento ocorra nas pessoas que aceitam o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela Tua palavra, pela ação poderosa na vida daqueles que são, muitas das vezes, os mais incrédulos, os mais difíceis de serem convertidos aos olhos do mundo. Mas o Senhor é poderoso para transformar qualquer vida. Então oramos por essas pessoas que estão em sintonia conosco, que o Senhor opere essa transformação de vida, este conhecimento salvífico na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Também pedimos pela Tua igreja para que possam saber encaminhar os novos convertidos e assim esses novos convertidos se tornem verdadeiras colunas do Teu trabalho. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. De Jesus. Amém.